primeira coisa que a gente desmistifica, né, quando a gente debate violência, secretário Numário, é desmistificar que o Brasil é um país pacífico, né? O pessoal costuma dizer o Brasil é o país do carnaval, da alegria, um povo muito hospitaleiro, mas nós temos realmente números que são alarmantes no nosso país. Nos últimos 10 anos, se você considerar todas as pessoas que foram mortas, vítimas do homicídio, nós temos praticamente uma população inteira do Uruguai dizimada. Então, nós estamos aqui tentando fazer essa discussão para quê? Jogar a luz no problema. E quando fala dos índices de homicídio, em se tratando da população negra, os dados são ainda mais alarmantes, né? A juventude pobre, negra da periferia, essa, então, é a mais vitimada. Então, aqui, alguns dados que nós temos, né? Que hoje, para cada jovem branco assassinado, 2,7 negros são vítimas de homicídio no país. São quase 3 jovens negros para cada jovem branco que é vitimado pelo homicídio. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são mortos. As propostas do Senado, que nós temos em tramitação hoje, é a criação de um Plano Nacional da Redução de Homicídios Jovens, transparência de dados sobre segurança pública e violência e fim dos autos de resistência, termo muito utilizado por policiais que alegam estar se defendendo ao matar um suspeito. Há um debate que é polêmico, não há ainda unidade de pensamento com relação a isso, que trata da desmilitarização da polícia. Há também um projeto de lei do deputado Paulo Pimenta, que pede o fim do chamado auto de resistência, esse que nós acabamos de citar, que é o registro em que policiais justificam as mortes ou ferimentos durante prisões ou perseguições. O homicídio continua sendo a principal causa de morte de jovens negros, pobres, moradores de periferia dos grandes centros urbanos e também no interior do país. E os dados apresentados sobre os assassinatos cometidos por policiais no Rio de Janeiro durante o confronto com suspeitos, 99% dos casos são arquivados sem investigação. Em 21% dos casos, as vítimas tinham menos de 15 anos. A reestruturação da segurança pública, a partir da desmilitarização da polícia e unificação das polícias, militar e civil, é outra sugestão que está no Senado. O autor é o senador Lindbergh Faria, e essa é a PEC 51 de 2013. 56 mil pessoas são assassinadas anualmente, mais da metade são jovens, e destes, 77% são negros e 93% do sexo masculino. As vítimas com baixa escolaridade também são maioria. Além disso, a arma de fogo foi usada em mais de 80% dos casos de assassinatos de adolescentes e jovens. 60% dos presos no Brasil também são negros. No sistema socioeducativo, o índice é de 80%. Nos dois casos, prevalecem a baixa escolaridade e a origem de família em situação de pobreza. Deputado Rogério Correia, autor do requerimento, nós fizemos aqui a abertura e o chamamento dos convidados. Estou fazendo aqui algumas considerações da importância da audiência que Vossa Excelência propôs, né? Aqui dados mais nacionais, mas é evidente que o nosso debate ele vai tratar, como propôs o requerimento, a capital e a região metropolitana. Mas costumam não ser muito diferentes, né? Os grandes centros, os números que nós temos das estatísticas no Brasil. E estou dizendo do trabalho que foi feito da comissão extraordinária, que fez a CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o chamado genocídio da juventude negra no Brasil. E algumas propostas surgiram como fruto dessa audiência. A PEC 129 de 2015, ela traz o seguinte: acrescenta os incisos 3 e 4 ao parágrafo 8º do artigo 227 para estabelecer os planos de enfrentamento aos homicídios de jovens. O inciso 3, ele traz o seguinte: os planos nacional, estaduais, distrital e municipais de enfrentamento dos homicídios de jovens, e que a lei disporá sobre planos de enfrentamento aos homicídios de jovens de duração decenal, visando a articulação de várias esferas do poder público e sociedade civil, para a execução de políticas públicas para a redução dos homicídios de jovens. Essa proposta está pronta para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A outra é a PEC 128 de 2015. O que ela diz? Ela dá nova redação aos artigos 109 e 144 da Constituição para atribuir à Polícia Federal a apuração de crimes praticados por milícias privadas e grupo de extermínio, bem como conferir à Justiça Federal a competência para o processamento e o julgamento desses crimes, também pronta na pauta da CCJ. A outra
A PEC 127, ela acrescenta dispositivos à Constituição Federal para permitir que a União defina normas gerais sobre segurança pública, crie o Conselho Nacional de Polícia, a Ouvidoria de Polícia e estabelece o ciclo completo da ação policial. Essa foi a pensada a PEC 430 de 2009. Ainda a PEC 126 de 2015, que altera os artigos 129 e 239 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 227A ao seu texto, para dispor sobre o Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial, superação do racismo e reparação de danos. Não adianta você falar numa série de política pública se você não falar como que você vai financiar essas políticas, não é isso? Senão fica muito no campo do ideal, mas sem capacidade de aplicação e efetivação. A proposta é o quê? 2% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, IPI, para um fundo que financiaria políticas nessa área, 15 bilhões por ano. Também é pensada a PEC 115 de 2015. A PEC 117, de 2015, que separa a perícia oficial de natureza criminal das polícias civis e federal e institui a perícia criminal como órgão de segurança, sem haver a chamada subordinação. O PL 4.894, de 2016, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, em relação à sua transparência e prestação de contas, cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública. Isso também, este PL aguarda a designação de relator na CCJ. Então, eu trouxe aqui para conhecimento dos convidados algumas propostas de PEC, emenda à Constituição, e projetos de lei que foram derivados do trabalho feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Extermínio da Juventude Negra, que teve como presidente e como proponente desses projetos de leis o deputado federal Reginaldo Lopes, que até foi convidado pelo presidente, mas, por motivo de agenda, não pôde se fazer presente. O que isso pode culminar depois nos trabalhos aqui? Tenho certeza que o deputado Rogério vai encaminhar nesse sentido. A criação de propostas de leis na legislação estadual que caminham também no mesmo sentido, e também podemos, no final aqui, solicitar alguns requerimentos pedindo a celeridade na tramitação das matérias que tratam diretamente dos projetos de enfrentamento ao chamado genocídio da juventude negra.